Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nós estamos diante da Tua presença mais uma vez, ó Pai, sendo grato ao Senhor por essa linda oportunidade que temos de estar na Tua casa. Pai, usa Teu servo nessa noite, como o Senhor sempre tem usado. Ouvimos os louvores, Senhor, ouvimos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Senhor, cada vida, cada alma que louvou o Teu nome, que engrandeceu o Teu nome, ó Pai, mas agora também queremos ouvir a Tua palavra, o Teu ensinamento ministrado pelo Teu servo. Abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, saúdo a todos, irmãos e irmãs, na paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por favor, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, vamos ler versículo 13 até o versículo de número 18. Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18. Estes versículos que vamos tratar nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: quem dentre vós é sábio, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Pode se assentar, meus irmãos. Graças a Deus por esta leitura que acabamos de fazer na carta de Tiago. E parabenizo o pastor Leandro, irmã Ana, por 10 anos de ministério, de pastorado. Eu acho que eu li uma vez no estatuto, parece no estatuto da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, que quem completa 10 anos tem que pagar o churrasco para a igreja. Parece que tem alguma coisa assim. Principalmente quem vem nos cultos de terça-feira, no dia 20 de setembro ainda. Aí completou ainda, então estão todos convidados aí, não é? Pastor Leandro e irmã Ana vão ter que bancar aí. Ô glória, tem um glória aí. Louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, agora vamos para a palavra de Deus. Nós então estamos estudando sobre a carta de Tiago nesses dias, e hoje nós vamos ver sobre a sabedoria do alto, sabedoria que vem de Deus. Temos estudado bastante sobre essa carta e tem sido uma bênção, temos aprendido bastante, e creio que hoje também vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Os irmãos lembram do ensino passado, né, que o evangelista Pedro nos trouxe, sobre o controle da língua, como nós devemos dominá-la,
controlar. A Bíblia diz que ela é um órgão muito pequeno, mas tem uma força muito grande, não é? E pode tanto ser usada para o bem como para o mal, porque com ela bendizemos a Deus e também com ela, com a língua, amaldiçoamos os homens que são a semelhança de Deus. Já estudamos um pouco sobre a fé, sobre a compatibilização de fé e obras. Nós vimos que a carta de Tiago é uma carta prática, para a vida cristã prática, não é? Tiago, ele parece que tira os crentes de dentro da igreja e coloca no meio do mundo para viver aquilo que prega, para empregar lá fora o que se aprende aqui dentro. É uma coisa bem desafiadora, realmente, né? Porque nós saímos aqui, tá de terno, gravata, no meio do povo, louvando, ouvindo hinos, cânticos, alguém orando por nós, é uma coisa. Agora está lá, né, com a oferta do inimigo, ou armadilhas de Satanás, querendo nos pegar, nos tirar do caminho de Deus, aí é outra coisa. Então, é uma carta que nos confronta com essa possibilidade das duas realidades. É uma pergunta que nós devemos se fazer quando lemos na carta de Tiago. Afinal, eu sou um cristão assim como ele coloca na sua carta, um crente aqui dentro uma coisa e lá fora outra coisa? É algo para a gente se questionar. Sim, eu tenho me esforçado, tenho procurado viver o que eu creio, aplicar a minha fé no meu dia a dia. Bom, então é isso exatamente que a carta de Tiago nos traz. Por isso que eu falei aqui, a língua tanto pode louvar o Senhor aqui dentro, daqui um pouquinho sai ali fora e já sai palavrão. Então ele diz, opa, de uma fonte não jorra água salgada e água doce, tem alguma coisa errada aí. Muito bem, então, e hoje nós vamos ver sobre a sabedoria do céu. Então a gente saiu da língua, não é, do falar, e entra na sabedoria. Num primeiro momento parece que não tem muita relação, não é? Fala e depois entra na sabedoria que vem de Deus. Mas quando nós vemos como eram as cartas escritas naquela época, nós vamos entender que há em tudo relação. Os irmãos sabem que hoje nós temos a palavra de Deus dividida, né, em capítulos e versículos. Fica mais fácil para nós localizar os irmãos. Eu disse aqui o capítulo, o versículo, os irmãos abriram na palavra de Deus e encontraram. Mas se eu só se referisse, né, ao livro de Tiago, vamos ler no livro de Tiago tal palavra, ficaria mais difícil. Ia ter que procurar nos capítulos. Talvez aqueles que tenham mais intimidade achariam mais rápido, outros menos. Mas isso aí foi feito posterior às cartas, essa divisão. No ano de 1200 e pouco, né, começou a primeira divisão, primeiro por capítulos, depois foi indo. Primeira foi um professor francês que fez, um teólogo que fez a divisão em capítulos. Depois 1500, acho que 1500 e pouco, né, Gilmar, que foi a segunda divisão, me parece. Já entrou versículos também.
E aí então fica mais fácil de nos localizar. Mas quando as cartas foram escritas, é como uma carta que você recebe, né? Hoje não se recebe mais carta, né? Antigamente se recebia carta. Quando eu namorei a minha esposa, há muitos anos atrás, nós escrevia carta, né? Lembra? Não tinha... Tu também é da carta? Não? Tu só recebia, nunca escreveu? Mas tem coragem de dizer isso? Ele nunca escreveu carta, irmão? Eu não acredito numa coisa dessa. Eu escrevi a carta. Nessa parte aí eu lhe ganho, viu? Que eu escrevi a carta para minha esposa. Eu escrevi, nós trocava a carta. Ele dizia, é um cara de pau mesmo, nunca escrevi uma carta. Pode escrever ainda agora, pode se redimir antes que Jesus venha. Pode se redimir, escrevi uma carta para ela. Muito bem, mas então as cartas eram assim, né? Começavam com o assunto, ia tocando os tópicos. Imagina estar lá na igreja, lá no início do cristianismo, tudo mais, e recebia uma carta de alguém, aqui no caso de Tiago, e essa carta era lida na igreja. Então ela tinha uma coerência, uma introdução, os assuntos iam sendo desenvolvidos e arrematava com uma conclusão. Embora, né, a gente leia alguns trechos das cartas, mas elas têm uma ligação, o posterior com o anterior, tem uma ligação. Quem estudou redação, para elaborar a redação numa prova, sabe que uma das coisas que você zera a redação é você sair do tema. Você não pode nunca sair do tema, né? Quem estuda isso sabe isso aí. Você faz a introdução, você faz o desenvolvimento, você traz os argumentos a favor, contra, não é? Vai trazendo subsídios, colocando na tua redação conhecimentos. Mas se você saiu do tema, fugiu do tema, você zerou. Pode acertar tudo a ortografia, mas é zero. Nas cartas também era assim, eles não saíam do tema, eles continuavam no tema. Então, quando você vê, ele vai tratando da língua, não é? E diz assim, ó, que tem que controlar, que tudo mais, né? Meus irmãos, podem também, no capítulo 3, 12, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos, assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada, não é? E ele trata que é alguma coisa difícil de controlar, difícil de dominar. Mas aí ele entra um modo, veja bem, uma maneira de dominar aquilo que ele diz que é difícil. Qual é essa maneira? Com a sabedoria de Deus. Com a sabedoria de Deus, né, tá logo a seguir de algo que ele vem dizendo que não é fácil, não é? Mas homem nenhum pode domar a língua. É um mal que não se pode frear, está cheio de peçonha. Então quem lê isso aqui diz, se eu não posso dominar, está difícil o meu caso, estou arrasado. Continua lendo, continua vendo que ele parece que abre uma porta para aquele que quer controlar, que quer dominar, que é isso que nós vamos ver aqui, a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria, ela é como uma capacidade ou habilidade de aplicar por meio do conhecimento adquirido ações e palavras da melhor forma possível e no tempo certo. Então, é bom nós esclarecer que sabedoria, falando de uma forma geral, não ainda da sabedoria de Deus, sabedoria e conhecimento. Conhecimento é aquilo que se adquire com as experiências da vida, com leituras, nos colégios, nas faculdades, isso é conhecimento. No decorrer dos anos, né? Vai se buscando, vai se lendo, se aperfeiçoando, você vai trazendo uma bagagem, né, para
para a tua cabeça, para a tua mente, e você tem conhecimentos. Quando você vai aplicar aquele conhecimento, aí já entra a sabedoria. Você aplica na hora certa, no momento certo, na medida certa, na medida adequada, aí você então tem a sabedoria. E a sabedoria de Deus, aí é mais elevada ainda. É você aplicar os conhecimentos, aí já entra tantos bíblicos, né, como conhecimentos também adquiridos na vida, mas com o objetivo que nós vamos ver aqui, de beneficiar alguém, de cumprir os propósitos que Deus estabelece. Tem mais ainda, a verdadeira sabedoria é capaz de encontrar respostas para situações mais inesperadas e difíceis. Então, às vezes, não sabe, né, tá lá numa situação difícil, e se a pessoa tem a sabedoria de Deus, ela busca, tem aquele conhecimento da palavra, ela tem o conhecimento de um louvor, está na sua lembrança, tem o conhecimento de uma experiência que ela já teve, então ela usa aquela sabedoria, junta tudo isso e torna em uma ação, em uma atitude, e passa por aquela situação difícil. Então, sabedoria também é viver no centro da vontade de Deus e tomar as decisões certas e corretas. Vamos ver agora a sabedoria do ponto de vista humano. Tá? Sabedoria do ponto de vista humano. Então, aqui na Terra, eles têm os seus critérios de sabedoria, para avaliar quem é mais sábio, quem é menos sábio. Né? Pessoas inteligentes, tem o QI que chamam, né, que avaliam quociente de inteligência, né, que faz os testes, e aí eles têm os testes lá pré-estabelecidos, e vão as pessoas lá que se acham inteligentes, né, e então eles vão avaliando e vai tendo as pontuações ali. E aquelas pessoas ali, muitos, claro, usaram para o bem essa sabedoria, esse conhecimento. Outros usaram para o mal. Mas, enfim, sabedoria do ponto de vista humano é aquele que tem um grau de inteligência acima da média. E aí tem tantas pessoas, os irmãos vão ver assim, né? E tem Albert Einstein, que viveu em 1879 e nasceu em 1879 e morreu em 1955. Já ouviram falar, né? Que ele foi o criador da teoria da relatividade. Muitas coisas que nós temos hoje, de tecnologias, foram oriundos deste homem que começou lá os estudos. Já ouviram falar em Leonardo da Vinci, Isaac Newton e muitos outros, né? Michelangelo. Então, para os homens, tem muitas homens e mulheres sábias, para não ficar só nos homens, né? Eu estava lendo, tinha uma mulher polonesa, Marie Curie, que viveu em 1867 até 1934. Ela se dedicou muito à pesquisa de elementos químicos, e ela que iniciou lá bem no começo o que nós temos hoje de radiologia, raio-x e radioterapia, foi com essa mulher. Então, pessoas inteligentes, pessoas que tinham sabedoria e usaram para uma coisa boa que nós temos hoje. Essa é a sabedoria humana usada para o bem. E tem a sabedoria humana que é usada para o mal também, não é? Não é só para o bem. Esses golpes que a gente recebe no celular, em seguida vem para mim umas informações. Tem um bloqueio na sua conta, tem uma atividade na sua conta, tem não sei o que, uma transferência de tantos mil.
e ali tem você, clica aqui, abra não sei o que, cadastre não sei o que lá, tudo é golpe. Pessoas que têm sabedoria, não é? Você vê aí na TV muita gente, né, sendo lesada, pessoas que têm inteligência, sabedoria, mas usam para o mal. Então tem tudo isso. Do ponto de vista bíblico, agora nós vamos ver a sabedoria. Então, do ponto de vista humano, é isso que nós temos. Pessoas inteligentes que usaram para pesquisas, que é muito usada hoje para nosso benefício, mas também para o mal. Vamos ver Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 6. Quem encontrou pode ler, Deuteronômio 4 e 6. Vamos ver agora a sabedoria do ponto de vista bíblico. Deuteronômio 4 e 6. Então vejam, uma maneira que Deus estava dizendo que os outros povos iam admitir que eles eram sábios, era se eles guardassem os mandamentos de Deus. Então, para Deus, a sabedoria, né, é aquele que guarda a sua palavra. Sábio é aquele que guarda os mandamentos de Deus, como nós vimos ali nessa leitura que o irmão Luiz acabou de ler. Vamos ler ainda Jó, capítulo 13 e o versículo de número 5. Jó 13 e o verso 5, diz assim: tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Então olha só o que Jó está dizendo aqui. Ele está dizendo para os seus amigos aqui, lembra daquela passagem que os amigos de Jó vieram para ele, estava lá numa situação ruim, né? Estava sofrendo, perdeu tudo, e vieram os amigos de Jó e começaram a falar, e cada um começou a falar e dizer tanta coisa, e dizer que Jó tinha algum errado, alguma coisa tinha feito porque ele estava sofrendo tudo aquilo ali, e Jó disse: opa, para aí, calma lá. Aí ele diz isso aqui, ó: tomara que vocês ficassem quietos. Isso seria a sabedoria de vocês. Então tem momentos tem que falar, tá? Tem momentos que tem que falar. Mas aqui a Bíblia está dizendo que tem momentos que não precisa falar. Se não tem o que falar, não fala. Se não tem o que dizer, não diz. É melhor, aqui, pelo que nós estamos vendo, é melhor calar do que falar. Não é pelo falar que vai se aproveitar alguma coisa, às vezes não. Então a gente tem que ter sabedoria de Deus para saber a hora de falar e a hora de não falar. Não é? Tem um ditado, né, que diz que tem um trocadilho entre o sábio e o falar. Diz assim, ó: o sábio tem algo a dizer, mas o tolo tem que dizer algo. Então é um trocadilho. O tolo, ele tem que falar alguma coisa, ele quer falar, ele vai dizer, não importa se vai estar certo, se vai estar errado, mas o sábio, ele acalma. Não, vamos ver se há necessidade de eu falar, se é preciso eu falar ou não. E Jó aqui nos dá essa palavra, esse momento aqui que não era para os seus amigos terem falado. E nós vemos na palavra de Deus outras situações. Lembra daquela da parte de Jefité, o juiz de Israel, né? Ele não precisava ter falado aquilo que ele falou, né? Que ele diz: se eu for na batalha e vencer e ganhar, a primeira pessoa que vier ao meu encontro eu vou sacrificar. E a Bíblia diz que veio ao encontro dele, quando ele voltou da vitória, veio a filha dele, né? Então não era para ele ter falado.
Era para ele ter ficado quieto, teria evitado problemas. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, diz que há tempo de falar e tempo de ficar calado. Então, temos isso aí, não é? Guardar os mandamentos, saber falar a hora que tem que falar ou ficar calado. Também sabedoria é o temor do Senhor. Vamos ler Provérbios 9 e 10, quem encontrou pode ler. Provérbios 9 e 10. Capítulo 9, versículo 10. Quem encontrou pode ler. Provérbios, capítulo 9 e o verso 10. Então vejam, bem conhecida essa palavra, né? O temor do Senhor é o início da sabedoria. Bem em conformidade como nós lemos em Deuteronômio 4, verso 6. Lá estava dizendo, olha, vamos ver que vocês são sábios quando vocês temem o meu nome, disse para o seu povo. E aqui Salomão está dizendo, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E temos também em 1 Coríntios, para não ficar só no Antigo Testamento, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e o versículo 8. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Vejam, a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Então aqui, Espírito está em letra maiúscula, né, que é o Espírito Santo. É dada aquela palavra que é dita para ajudar alguém, uma palavra de conselho, uma palavra de ajuda. Então, como nós vimos, a pessoa busca os seus conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida e traz aquela palavra que ajuda a pessoa, que anima, que fortalece, que encoraja, que dá força para a pessoa enfrentar. Então, a palavra que vem do alto, de Deus, ungida pelo Espírito Santo. Aquela pessoa chega mal, está em prova, está lutando e encontra uma palavra justamente que vai fortalecê-la. Esta é a sabedoria que vem do alto, né, que vem para ajudar alguém. Muito bem. Então nós temos muitas situações que a Bíblia mostra que de pessoas que usaram da sabedoria de Deus para resolver situações, problemas, dificuldades. Quando nós vamos ver lá no Antigo Testamento, eu estava lendo, quando fala de aquela passagem de Abigail, 1 Samuel capítulo 25, lembro daquela mulher que tinha um esposo chamado Nabal, e o rei Davi pediu ajuda para ele, alimento, né, e ele negou para Nabal, e Davi, a intenção de Davi era destruir toda aquela fazenda lá, ir lá e destruir. Mas ali, naquela fazenda, olha só, tinha uma mulher sábia, que usou de sabedoria, não é? Que usou de todo o conhecimento dela, e evitou ali uma tragédia. Versículo 34, 1 Samuel 25 e 34. Aí então Davi disse,
versículo 33, melhor. E bendito o teu conselho, e bendita tu, falando Davi para Abigail, que hoje me estorvasse ou impediu de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. O que Davi tinha no coração? Ele disse assim, ó, eu vou lá naquela... Ele estava com raiva, né? Eu estou aqui, estou passando problema, estou com dificuldade, estou ajudando aquele lá, estou protegendo a fazenda dele, pedi ajuda para ele, pedi comida e ele negou. Seguinte, eu vou lá e vou acabar com tudo. É o que a Bíblia está dizendo. Ele disse assim, ó, não vai ficar nenhum menino lá. Ele ia chegar e ia detonar tudo. O que nós teríamos hoje sobre Davi, se isso acontecesse? Nós teríamos, além de um Davi que matou um homem chamado Urias e pegou uma mulher que não era dele, nós teríamos um homem que, por pão, destruiu vidas. Por comida, foi lá e matou pessoas, talvez até inocentes, naquela fazenda, que não tinham nada, que veio empregados, crianças. Será que Deus ia poder dizer, homem segundo o meu coração? Mas por uma mulher sábia, essa tragédia foi evitada. Na hora certa, ela disse assim, isso não vai ficar assim. Pegou comida, se você vai ler essa história, você vai ver, pegou comida, botou, né, chamou um Uber lá, botou no jumentinho e se foi, está aqui, ó. O que tu quer está aqui. Sábia. Nem o seu esposo ficou sabendo. Não é? E foi lá e aplacou a ira de Davi. E aí depois Deus tomou conta da situação e aquele homem acabou morrendo, né? Morrendo. Mas olha só como uma sabedoria de Deus pode evitar uma tragédia. Não é mesmo? É isso que nós estamos precisando em nossa sociedade hoje. Sabedoria de Deus, assim como esta mulher, Abigail, que sabe na hora certa, no momento certo, agir para aplacar a fúria de alguém. Mas infelizmente temos visto aí muitas, né, pessoas agindo precipitadamente e trazendo até problemas para a nossa sociedade. Muito bem, então nós vemos aqui, vamos voltar lá em Tiago, no capítulo 3, olha, então quem é inteligente, mostra, não basta dizer que é inteligente, o que Tiago está dizendo, se tu é inteligente, você julga inteligente, então tá, então você vai mostrar pelo seu bom trato, então tem que tratar bem as pessoas, tá? Bons relacionamentos, boas maneiras, saber se relacionar, apesar das diferenças, se relacionar com todo mundo. Ninguém vai pensar como tu pensa, não é? Ninguém vai ser igual a ti, mas tem que se relacionar, tem que saber se tu quer ir para o céu e o teu irmão quer ir também, saiba que tu vai morar lá junto com ele, junto com ela. Não adianta ficar bravo com ele, ficar bravo com ela. Se tiver qualquer uma coisinha aqui, né, Jesus vem e vocês ficam discutindo, ficam brigando, quem é melhor, quem é pior, quem está certo, quem está errado, e no fim Jesus deixa os dois aqui para se acertarem. Isso não é de Deus, não é? Então tem que se arrumar antes, as diferenças têm que ser resolvidas, tem que ser o bom trato, né, tratar todos igualmente. E depois ele diz assim, aquele que tem obras de mansidão, suas obras em mansidão de sabedoria. Então, ser manso é um dos frutos do Espírito. E
também, claro que ser manso aqui não significa aquela pessoa que é covarde, né? Que tem medo. Jesus era manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas ele, quando tinha que agir, né, energicamente, ele agiu. Quando estavam lá fazendo do templo, né, fazendo câmbio lá no templo, desvirtuando a finalidade do templo, ali ele agiu com energia. Nós podemos agir com energia quando precisar, mas não ser mal educados. É diferente uma coisa com outra. Nos posicionar, pecado não, pecador sim. Pecado não. Você, pecador, pode entrar, ouve a palavra, vamos ensinando, vamos instruindo, vamos mostrando o caminho, mas não vamos maltratar as pessoas. Porque é alguém que precisa da igreja, precisa da palavra de Deus. Então, nós temos que ter essa sabedoria, mansidão de sabedoria. Não humilhar ninguém, condenar o pecado, mas não humilhar o pecador. Não vamos julgar as pessoas. Ninguém é juiz de ninguém aqui. O juiz só Deus, só Ele que sabe. Nós vamos julgar os atos, as atitudes. A Bíblia diz, examinai, Jesus mesmo disse, olha, vocês olhem os fariseus, vocês examinam o que eles fazem e vocês não fazem o que eles fazem. Os atos, as ações, nós vamos julgar se é bíblica ou não. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós vamos julgar as atitudes das pessoas e ver se aquilo condiz com a palavra de Deus. Para fazermos ou não fazermos, para condenarmos ou não condenarmos. Não é? Quando a Bíblia diz que certos procedimentos de pessoas nós não devemos nem nos ajuntar a essas pessoas, alguns procedimentos, é para que nós devemos então julgar a atitude daquela pessoa. A atitude, voltando a falar. Então, aqui Tiago fala, né, obras, mansidão de sabedoria. Aí ele diz no verso 14, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então essa é a sabedoria humana. Então tem inveja, divisão. Então ele diz, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas essa sabedoria, ela é carnal, né? Tem inveja. Então vejam, a Bíblia tem várias passagens de pessoas que agiram por inveja. Lembram dos irmãos de José? Lembram? Qual foi o motivo que eles fizeram tudo aquilo para José? Mesmo que Deus tivesse plano para José, mas a Bíblia diz que foi por ciúmes, inveja que eles tinham, né? Tinha inveja do irmão dele, que era bem querido pelo pai, tinha sonhos, relatava os sonhos deles, foram movidos por aquele sentimento e então agiram daquela maneira. Então, sentimento faccioso também é uma sabedoria carnal, divisão, separação, tudo isso nós devemos nos afastar e pedir para Deus nos livrar desses sentimentos. E aí ele segue dizendo, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Olha só, então pureza fala de alguma coisa que não tem sujeira. Já vamos terminar aqui. Então não tem sujeira, é limpo, não faz mal para nós. Quando você vai tomar uma água, se você sabe que a água é suja, que é contaminada, você evita, não toma, porque você sabe que aquilo pode te fazer mal. Mas se é uma água pura, você sabe, então você toma tranquilo, que sabe que vai só te fazer benefício. Assim é a sabedoria, ela vem do alto, ela é pura,
só nos traz benefício. Ela também é pacífica, então ela produz paz. Então os crentes sábios, eles são pacificadores, eles não estão ali para usar sabedoria para trazer confusão, trazer discórdia e divisão, mas tenta conciliar as situações. Ela é moderada também, como está dizendo aqui, ó. Ela vem do alto e é primeiramente pura, pacífica, moderada. Então, aquela sabedoria que não quer se exibir. Eu sou mais sábio que fulano, eu sou melhor que fulano. É aquela pessoa que usa a sabedoria na hora certa, no momento certo, e se deu certo, ele não fica se gabando, não fica se exibindo, não fica se mostrando, não fica achando que é melhor que os outros, porque na verdade nós não somos nada. Quem é Deus. É Deus que nos dá sabedoria, Deus que nos dá entendimento, e se você disser algum dia alguma palavra para alguém que ajudou aquela pessoa a sair do lamaçal, a sair de uma situação, de um embaraço, é porque a sabedoria veio do alto, veio de Deus, e te usou como um vaso e um instrumento nas suas mãos. Ela é também tratável, quem tem sabedoria deixa Deus trabalhar na sua vida, não é uma pessoa rígida, que não aceita mudança, que não aceita o moldar de Deus, mas é uma sabedoria tratável. E ela é cheia de misericórdia, não é? Também ela é imparcial, então aquela sabedoria que não toma um partido. Não, o grupinho do fulano é muito meu querido, meu amigo, então eu só vou ajudar aquele grupinho, o outro eu deixo de lado, não é? Que às vezes a pessoa está na frente de um trabalho, na liderança de algum departamento e privilegia só um determinado grupo. Isso não é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus ela é imparcial, não é? Ela beneficia todos e julga corretamente, com justiça e com a verdade, como diz Tiago, não fazendo acepção de pessoas, preferência em razão de condições financeiras, grau social, instrução, enfim, não é? Todos os outros critérios de diferença. E finalizando, também ela é sem hipocrisia, aqui está nos dizendo, não é? Cheia de misericórdia, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, aquela sabedoria que não finge, que não é fingida. Então, que eu sou aqui, eu sou lá fora, não quero mostrar nada além daquilo que eu sou. Você é usada por Deus, aqui é usada lá fora. Hipocrisia vem da palavra do grego que quer dizer ator, aquele que finge alguma coisa. Deus não quer que nós sejamos hipócritas. Então, quando eu tenho a sabedoria de Deus, Deus me usa para agir da mesma maneira em todas as situações. Em todos os momentos que eu precisar, eu vou buscar a sabedoria de Deus, você vai buscar a sabedoria de Deus e vai levar aquela palavra certa para a pessoa certa, no momento certo, e vai abençoar cada um. Então, sabedoria do alto que precisamos hoje. Vamos pedir sabedoria de Deus? Aleluia. Vamos nos colocar em pé então, não é? E vamos orar a Deus e pedir que Deus nos dê sabedoria divina para que possamos ser instrumentos nas suas mãos. Vejam, Abigail, com a sabedoria dela, evitou uma tragédia grande, não é? Foi lá, falou o que tinha que falar, não se exibiu, não se mostrou, não ficou se gabando depois do que fez, foi o que tinha que fazer, falou o que tinha que falar, voltou, ficou na dela, ficou quieta e deixou o resto com Deus. Quando o crente age direcionado pelo Espírito Santo e usa a sabedoria do céu,
as coisas se resolvem da melhor maneira possível. E Deus quer usar você no seu dia a dia, lá no seu trabalho, na sua casa, onde você anda, na escola, na faculdade, com essa sabedoria que levanta o caído, que restaura aquele coração atrito e abatido. Vamos orar a Deus? Aleluia. Quero, se você que está aqui pela primeira ou segunda vez, quer passar à frente, que recebeu uma oração especial, pode vir. Se você tem alguma coisa para decidir nessa semana ou nesse mês, e que a sabedoria de Deus para decidir alguma coisa, para tomar alguma escolha, que a sabedoria de Deus passe aqui à frente. Nós vamos estar orando e Deus vai te dar sabedoria divina. Está numa situação difícil, que a sabedoria não sabe como sair dessa sinuca, passa aqui à frente e Deus vai te dar sabedoria. Você vai agir corretamente e Deus vai te abençoar. Não tem? Vamos orar então? Curve a sua cabeça e vamos orar a Deus. Deus amado, Deus querido, graças te damos, Senhor, por esta noite, pela oportunidade que nos concedeste, em que estivemos na tua casa aprendendo a tua palavra. Dá-nos sabedoria do alto, Senhor, para que possamos agir segundo a tua palavra, esta sabedoria que é pura, esta sabedoria que é pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia, é sabedoria, Senhor, imparcial, sabedoria, Senhor, sem hipocrisia, sabedoria divina, que possamos agir segundo a tua vontade, Senhor, dentro do teu querer e do teu propósito. Abençoa cada um dos teus filhos, guarda e dá vitória, leva-os em paz até os seus lares, Senhor, dando uma noite guardada e protegida por ti. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.